Agro Record News. Oferecimento. Fungicida Queira da BASF. Sua lavoura merece um grande finale. Oi, muito bom dia para você. O Agro Record News está no ar e a gente abre falando de um problema. A seca no Rio Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro, traz muitas preocupações para os produtores rurais e também para produtores do interior do estado. Nos últimos meses, a região do Rio Paraíba do Sul tem enfrentado uma grave crise hídrica que tem afetado a vida de milhares de moradores, agricultores e empresas que dependem desse importante recurso natural. Atualmente, em Campos, a cota de 4,90 metros está bem abaixo da considerada ideal, que seria em torno de 5,50. As condições que nós estamos vivendo hoje em termos de cota e em termos de vazão, elas são parecidas com o que nós vivemos ano passado, onde nós tivemos a crise da geosmina. Então o rio não se recuperou. Para você ter uma ideia, dos 6 primeiros meses do ano, todos os meses, com exceção de janeiro, o rio esteve abaixo da sua média histórica. A seca do Rio Paraíba do Sul é resultado de uma combinação de fatores climáticos e ambientais. Nos últimos anos, a região tem registrado períodos de estiagem prolongada com chuvas abaixo da média histórica. Além disso, o aquecimento global tem contribuído para o aumento da evaporação da água e para a alteração dos padrões de chuva, agravando ainda mais a situação. E esse acompanhamento que nós fazemos há 15 anos no comitê nos mostra, nos credencia a dizer que realmente o rio está morrendo. Primeiro, por causa da transposição para o Rio Paraíba do Sul, que é o efeito acumulativo e potencializado ao longo dos anos. Esses efeitos dia a dia vêm se acumulando e causando graves perdas de água para a nossa região. Com a redução do volume de água, muitas cidades que dependem do rio tendem a enfrentar dificuldades no abastecimento. Para os agricultores, a seca representa uma ameaça à produção agrícola, especialmente na cultura de frutas, hortaliças e criação de animais, que necessitam de irrigação constante. Diante desse cenário, medidas emergenciais para tentar mitigar os efeitos da seca devem ocorrer. Entre elas estão campanhas de conscientização para o uso racional da água, investimentos em infraestrutura hídrica, como a construção de reservatórios e sistemas de captação de água da chuva, além de ações de fiscalização para evitar o desperdício. Se nada for feito, as perspectivas são as piores. Para o setor produtivo, quem depende de irrigação ou empresas que estão instaladas no Rio Paraíba do Sul, essas empresas vão ter dificuldade de captar água para suas atividades. Apesar dos esforços, a situação ainda é preocupante. A recuperação dos níveis de água no rio depende de chuvas regulares e de ações sustentáveis de gestão dos recursos hídricos. Com 1.137 quilômetros de extensão, o Rio Paraíba do Sul passa por 184 cidades de 3 estados, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Tem ao longo de seu percurso transposições que limitam consideravelmente o volume de água para as cidades próximas à foz, nos municípios do norte fluminense. Especialistas alertam que é fundamental implementar políticas de longo prazo que promovam a preservação do meio ambiente, o uso racional da água e a adaptação às mudanças climáticas. Uma das saídas seria revegetar as nascentes para que aumente o volume de água. E a outra é intensificar o tratamento de esgoto, para que cada vez chegue menos esgoto in natura e mais esse esgoto tratado. A participação de todos é essencial para enfrentar a crise. Além disso, é importante apoiar iniciativas de preservação ambiental e cobrar das autoridades ações efetivas para garantir a segurança hídrica da região. Nós vamos marcar com o secretário de Estado, talvez com o governador, levar essa documentação para que ele e os Minas e São Paulo possam ir ao governo federal buscar recursos, não só para o setor de semiárido, classificação de semiárido nosso aqui, como outras ações que possam substanciar a nossa agricultura a retornar ao seu papel de área de produção agrícola do estado do Rio de Janeiro.
Produtores rurais do interior de Pernambuco estão otimistas com a expectativa de alta na colheita do milho. A safra do milho está chegando com força na zona rural de Vitória de Santo Antão, no interior de Pernambuco. Parte do terreno direcionado ao cultivo de cana-de-açúcar da usina JB foi cedida através de uma parceria com a prefeitura para o cultivo do milho neste período. Apesar do atraso da chuva, este ano a produção cresceu bastante. Pelos cálculos dos agricultores, são mais de 80 hectares de plantações, 60% a mais do que o mesmo período do ano passado. Esse ano foi uma produção muito grande e muito boa. Mesmo assim, tendo um pouco de chuva, um pouco chegando meio atrasado, mas só que deu certo. E para a produção que nós tivemos do ano passado, esse ano, ela sobe de 60% a produção. O Reginaldo, e quanto à venda de milho, qual a expectativa de vocês esse ano? No ano passado nós vendemos uma mão de milho a 30 e a 35 reais, maior preço. E esse ano nós já estamos conseguindo vender a 60 reais. Toda essa produção é feita através do esforço de 30 famílias que residem aqui no Engenho Marmajudas e garantem o sustento através da agricultura familiar. O município é um grande produtor de hortaliças na região. Nós fazemos parte desse cinturão verde. Vitória já tem tradição nas hortaliças e agora no milho. Há anos que a gente vem quebrando o próprio recorde. O crescimento desse ano se deu por dois fatores: a semente de excelente qualidade distribuída gratuitamente aos agricultores e a expansão dos plantios. É um trabalho de parceria. Ela, na intersafra da cana, ela liberou para os agricultores e funcionários da própria usina que plantasse no local da cana. E aí há um trabalho recíproco e Vitória ganha com isso. As espigas estão quase no ponto da colheita. Bonitas e robustas, elas prometem fazer a alegria dos agricultores e consumidores desse alimento que é utilizado de formas bem diversificadas. Depois da alegria de uma grande colheita que superou em 50% a produção de milho no ano passado, é hora de apreciar essa mesa com alimentos produzidos pelos agricultores, como goiaba, banana, macaxeira e também o milho, que é o carro-chefe. A recepção aqui no Engenho não poderia ser melhor. Nossa equipe não dispensou aquele milhinho assado na fogueira. Tudo isso para dar boas-vindas a uma safra proveitosa para dezenas de famílias desta comunidade que, através da multicultura, produz o ano inteiro. A baixa oferta de mamão no Espírito Santo fez o preço da fruta subir. As cotações do mamão Havaí avançaram nas principais regiões produtoras na semana passada. Pesquisadores do CEPEA ouviram relatos dos produtores alegando que as chuvas acima do esperado em semanas anteriores ainda prejudicam a qualidade atual dos mamões, com incidência de fungos. Diante dessa situação, a oferta de frutas de boa qualidade está reduzida. Os preços de comercialização foram de R$ 3,17 para o Havaí, 12 e 18. No norte do Espírito Santo, valor de 258% maior ao do período anterior. No atacado paulista, o mamão do tipo 15 e 18 foi negociado à média de R$ 62,00 a caixa de 8 quilos, avanço de 35%. Para as próximas semanas, a tendência é de menor demanda pela fruta, o que pode voltar a pressionar os preços no campo, apesar da perspectiva de menor oferta. Já o preço do ovo caiu quase 4% no último mês. Apesar desse resultado, o produto ainda acumula alta de 25% ao longo de 2025. Nos últimos 12 meses, a inflação do ovo é de 13,5%. De acordo com dados do IBGE, o preço caiu em todas as regiões metropolitanas. As capitais com as maiores quedas foram Rio Branco, Salvador e Belém. Já as menores variações foram encontradas em Fortaleza, São Paulo e Curitiba. A safra de inverno no Rio Grande do Sul deve ser maior. Destaque para a produção de canola. O Rio Grande do Sul deve produzir nesta safra de inverno 4.936.010 toneladas de trigo, aveia branca, canola e cevada, 2,25% mais que na safra passada. A canola é a cultura com maior destaque e previsão de avanço.
De acordo com os dados da Emater, o estado deve produzir 352.893 toneladas, quase 69% a mais do que no ano passado. A área também aumentou, cerca de 37,5%, chegando a 203.206 hectares. Os dados sobre previsão de área de plantio, produtividade média e produção de cada cultura foram apurados em 97% dos municípios gaúchos produtores. Apesar da expectativa de aumento da produção das culturas de inverno, a área total sofreu uma leve redução de 2,78%. A produção de trigo deve ser impactada e sofrer uma redução nessa temporada. A área cultivada foi diminuída em quase 10%, passando de pouco mais de 1.300.000 hectares cultivados em 2024 para 1.198.000 hectares em 2025. Mesmo com uma produtividade 7,77% superior, a produção de trigo no estado deve chegar a 3.591.330 toneladas, uma redução de 2,95% quando comparada com a safra passada. Os desafios climáticos e os preços impactam nessa redução. A atual safra de algodão deve ser quase 6% maior em relação à passada. E as primeiras áreas já começaram a ser colhidas. A Conab reajustou a estimativa da safra de algodão 2024-2025. De acordo com a companhia, a produção brasileira de pluma pode chegar a 3,913 milhões de toneladas, uma alta de 0,2% em comparação aos dados de maio deste ano e de 5,7% em comparação à safra passada. E a colheita já começou com os preços estáveis. Apontamentos do CPEA mostram que as negociações seguem lentas no spot nacional, com o dólar desvalorizado frente ao real e recuos nas cotações internacionais, a paridade de exportação segue pressionada. Isso tem afastado vendedores domésticos de novos negócios, mesmo diante da entrada da nova safra. Os compradores, por sua vez, negociam apenas quando há necessidade mais urgente de renovar os estoques. O valor bruto da produção agropecuária deve ter um crescimento de mais de 12% agora em 2025. A projeção é da CNA. O VBP corresponde ao faturamento bruto dentro dos estabelecimentos rurais, considerando as produções agrícolas e pecuárias com base na média de preços recebidos pelos produtores de todo o país. Para 2025, a CNA prevê um aumento de 12,3% em relação ao valor registrado em 2024, podendo chegar a R$1,520 bilhões. A receita estimada para a agricultura é de R$1 trilhão. A soja, a cultura com maior participação no VBP agrícola, deve ter alta de 9,6% neste ano. Os cafés arábica e robusta também têm previsão de alta no faturamento, de 62% e 84%, respectivamente. Para a pecuária, a projeção para o VBP é de R$516,3 bilhões, expansão de 12% na comparação com 2024, com destaque para ovos e carne bovina. Agora um lembrete, hein? Os produtores rurais já podem emitir o CCIR 2025. O Certificado de Cadastro de Imóveis Rurais referente ao exercício de 2025 já está disponível para emissão. Podem retirar o documento os proprietários, titulares do domínio útil ou ocupantes a qualquer título de imóveis rurais, com prazo para pagamento da taxa de serviço cadastral, que valida o certificado até o dia 17 de julho. O documento é essencial para comprovar a regularidade cadastral do imóvel perante os órgãos públicos. O CCIR é imprescindível para operações como compra, venda, financiamento e atualização cadastral junto ao INCRA e demais instituições. O cadastramento pode ser feito pelo site do INCRA, aplicativo SNCR Mobile, endereço eletrônico da Declaração de Cadastro Rural, salas da cidadania nas superintendências regionais do INCRA e unidades avançadas e municipais de cadastramento. O pagamento pode ser feito via Pix ou cartão de crédito. Boleto bancário só é aceito na rede do Banco do Brasil. A apresentação do documento é obrigatória também em casos como transferência, arrendamento, hipoteca e para concessão de crédito rural por instituições financeiras. O certificado tem validade de 1 ano.
Agora olha essa notícia. Pesquisadores da Embrapa em São Carlos, no interior de São Paulo, desenvolveram uma embalagem inteligente que é capaz de identificar a qualidade do peixe. O peixe estraga com facilidade. Por isso, foi o alimento escolhido pelos pesquisadores da Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A gente escolheu trabalhar com peixe também porque é um alimento que ele é consumido em sua forma crua em muitas preparações, né? A gente tem os restaurantes de comida oriental, onde ele é consumido na forma de sushi, por exemplo. Então é muito importante que a gente tenha um maior controle de qualidade nesse produto para que a gente tenha uma segurança, já que por ser consumido em sua forma crua, caso ele tenha ali algum tipo de contaminação, ele pode provocar algum tipo de doença ali para a saúde do consumidor. Nos alimentos de cor roxa, os pesquisadores descobriram um pigmento, a antocianina, que em contato com o peixe muda de cor. E o repolho foi o vegetal que mostrou mais eficácia. Ela apresenta uma característica muito interessante, que é a capacidade de mudar de cor na presença dos compostos que o alimento libera durante a deterioração. Os resíduos, as folhas do repolho que não são consumidas, se transformam neste pó roxo. É o extrato do vegetal, que vai ser a base da embalagem, produzida com um plástico biodegradável e um solvente feito com ácido do vinagre. Esse material ele apresenta uma capacidade de interagir com os compostos que o alimento libera durante a deterioração de forma muito rápida, é um material muito sensível, então a gente tem uma mudança de cor mais uniforme, de forma que o consumidor ele consiga visualizar. A substância é colocada numa seringa e vai para este equipamento. Um gás sopra fios que vão para um coletor e ficam parecidos com algodão. É a técnica da fiação por sopro. A tecnologia produz o material em 2 horas, enquanto o modelo tradicional demora 24 horas. Depois de todo esse processo, esse é o resultado. Olha só, essas espécies de teias formam essa manta, que vai ser colocada no peixe. Se a cor permanecer roxa, o peixe pode ser consumido. Se ficar azul, o peixe está estragado. A manta muda de cor conforme o nível de acidez do peixe. Em temperatura ambiente, em 72 horas, o pH se altera e a embalagem fica azul. Quando ela chega numa coloração azul, ela indica que o peixe já atingiu uma quantidade de compostos que indica que ele está estragado. Isso tudo, é claro, seguindo o que hoje é estabelecido pela legislação, né, que quando o peixe atinge um valor de pH ali em torno de 8, ele já é considerado inadequado para o consumo, então já teria que ser descartado. A pesquisa demorou 3 anos para ser concluída. Nos 2 primeiros anos, os estudos foram feitos na Embrapa, em São Carlos, e no último ano, em uma faculdade nos Estados Unidos. A embalagem está pronta para monitorar os alimentos em tempo real na geladeira dos consumidores, mas ainda não há um prazo para chegar ao mercado. A próxima etapa agora, então, feita a prova de conceito e tendo desenvolvido um protótipo, é fazer uma parceria com uma empresa, e nós estamos abertos para a parceria, para poder desenvolver o produto nas condições de embalagem já biodegradável, junto com a empresa para se colocar no mercado. Enquanto isso, os pesquisadores vão testar a embalagem inteligente em outros alimentos. A ideia também é expandir para outros produtos carnes, como carne bovina, suína e também de aves. E a gente também está começando a testar esse tipo de produto em outros tipos de alimento, que tem um mecanismo de uma forma de estragar um pouco diferente, né? Ele geralmente acidifica, então a gente está trabalhando também agora com produtos lácteos, né? Especialmente o queijo de Minas Frescal. As baixas temperaturas têm impactado uma das principais atividades econômicas de Macaé, no Rio de Janeiro. Estou falando da pesca. No cais do mercado de peixes, em Macaé, quase não há barcos de pesca. Esse tem sido o cenário praticamente todos os dias. Enfrentar o tempo frio tem sido um desafio para os pescadores da cidade. É que a temperatura mais baixa também afeta a água, principalmente em regiões de climas tropical e subtropical. Os peixes ficam com o metabolismo lento. O resultado? Eles comem e se movimentam menos. José pesca há mais de 40 anos e sempre que chega a esta época do ano, enfrenta dificuldades. Tá difícil pescar nessa época ir para o mar, porque o mar fica alto, revolto, né?
Às vezes está no mar, pega um contratempo, tem que vir embora. Faz uma despesa alta, tem que vir embora. A maioria dos barcos grandes, né, que pesca aí em alto mar aí, consegue ficar lá fora, né? Pescar no dourado, a cavala, né? Mas na beirada de rede é difícil. Ele já chegou a ficar 15 dias sem ir para o mar. Que sai para o mar e paga nem despesa. O cara vai, volta empenhado. Vai para arriscar, né? Mas vai sabendo que pode não matar e pode não matar. A principal consequência está no impacto da atividade pesqueira. A produção cai pela metade durante o inverno. O mar revolto, muito vento, né? Isso é o clima do inverno, que vem a reduzir a quantidade de pescado aqui no nosso município, aí aproximadamente 50%. Outro fator que atrapalha o setor são as ressacas no mar. O fenômeno aumenta entre os meses de maio e setembro e impossibilita a viagem dos pescadores. E se cai a produção, a renda também fica prejudicada. Alguns pescadores têm as condições financeiras de trocar seus materiais. Aí, ao invés dele pagar uma qualidade de peixe, ele troca os materiais para pegar outra qualidade de peixe, que no inverno dá com o mar revolto. Então, muitos trocam seu material que tem condições de fazer. Se o proprietário da embarcação não tiver o dinheiro para dar a gente chama de vale, né? O pescador, para suprir a casa, fica difícil. Os reflexos da queda na produção pesqueira são sentidos de forma direta aqui no mercado de peixes de Macaé. A movimentação de consumidores é menor. A oferta de pescados também está reduzida. E as vendas, no geral, tiveram queda de aproximadamente 50%. Desde o início da temporada de frio, Paulo Sérgio viu as vendas despencarem. Além da quantidade reduzida de pescados que chegam, os clientes também diminuíram. A gente aqui comprava 600, 700, 800 quilos de peixe, hoje compra na faixa de 200, 250, 300. O cenário afeta como um todo a economia do município. O pescador ele tem uma renda diminuída por conta que ele não tem o produto para trabalhar, né? E o comerciante, ele não consegue comprar para comercializar. Então acaba gerando um impacto tanto na compra quanto na venda. No inverno, os pescados em maior quantidade para a venda são corvina, cação e bagre, além do camarão, que teve a pesca liberada na região. Para atrair os clientes, algumas bancas fazem promoções. Uns 3 meses atrás, vim aqui comprar uma dourada a 35, 40 reais. Hoje você vem aqui e paga a dourada a 20 reais, 25 reais o quilo na peixaria. Entendeu? O salmão que a gente vendia a 100 reais, hoje chega aqui você compra 80, 85, entende? Baixou bastante. Quem gosta de peixe pode ir no mercado porque tem um peixinho legal, peixe fresco, entende? Com um preço bem acessível. Muitos produtores do Nordeste têm apostado no cultivo da berinjela, que tem ciclo curto e se adapta bem ao clima da região. Ela é comum na feira, está presente em pratos tradicionais e é reconhecida como um alimento funcional e cheio de benefícios para a saúde. Ela é rica em cálcio, ferro e minerais, contribui na saúde dos ossos. Como ela é um legume que contém bastante água, então ela atribui bastante nos tratamentos renais, bexiga, uretra. Ela contém bastante fibra também, então colabora também aí para quem tem aquela constipação. Ela controla o colesterol, glicose. Originária da Ásia, a berinjela pertence à mesma família do tomate e da batata. No Brasil, ela se adapta bem a climas quentes e tem ganhado espaço nas lavouras de agricultores familiares. Severino Antônio trabalha com a produção da berinjela há mais de 50 anos e fala do tempo que dedicou ao campo com muito orgulho. E como tenho orgulho de ser agricultor. Mais de 50 anos. Mais de 50 anos, quando comecei a trabalhar tinha 12 anos. Nascemos sem clima na enxada, fazer o quê? Essa foi o que eu aprendi. São cerca de 800 pés de berinjela e por semana são colhidas aproximadamente 300 quilos da variedade F100. Os frutos colhidos são liberados e escoados para os supermercados e a expectativa de colheita é maior do que a do ano passado. A berinjela possui um ciclo curto, que pode ser cultivada o ano inteiro, em regiões de clima quente. Além disso, ela é pouco exigente em insumos e tem variedades bem adaptadas ao solo nordestino.
A berinjela, no caso do híbrido que ele está utilizando aqui, ele começa a produzir aos 100 dias. E ela consegue, se bem cuidado, como é nesse caso, onde o seu Severino tem muita experiência e muito cuidado com a lavoura dele, ele consegue produzir até 5 meses de produção. Alguns aspectos devem ser observados. O ponto de colheita vai do gosto do consumidor. A coloração mais clara indica que a berinjela passou do ponto. Já a mais escura é o ideal para a colheita. Na cozinha, ela se transforma. Ela tem diversos modos de preparo, né? Você pode estar usando ela numa sopa, grelhada, numa verdura, um suco natural. Então, ela é rica em antioxidante. E preferir usar ela toda, com casca e tudo, para você não estar perdendo aí nenhum benefício desse legume. A poda de manutenção é feita a cada 1 mês e serve para diminuir a quantidade de folhas, canalizar energia para os frutos e melhorar a aeração, que possibilita mais entrada de luz solar, assim evitando fungos. É através dessa pequena florzinha que surge a berinjela. Simples, acessível e poderosa. A berinjela deixa claro que comida de verdade também pode ser medicina. E quanto mais a gente conhece, mais valor dá ao que vem da terra. Começa na quarta-feira em Campinas, no interior de São Paulo, o 11º Encontro Nacional das Cooperativas Agrícolas. Para saber sobre a importância dessas cooperativas na balança comercial brasileira, nós conversamos com a diretora executiva do Grupo Conecta, a Luciana Martins. As cooperativas hoje, elas têm os seus desafios e um dos principais desafios está em conseguir entender esse processo de sucessão no campo, se tornar relevante também para esses sucessores, porque quem fundou a cooperativa tem a visão clara da necessidade dela, do processo dela na geração de valor, mas hoje um dos principais desafios e que vai ser abordado dentro do CCAgro é esse processo de sucessão, como que essas cooperativas precisam se preparar para lidar com esses jovens que estão entrando agora dentro das propriedades e, de alguma maneira, mostrar a eficiência das cooperativas para que esses sucessores continuem fazendo seus negócios, tanto na parte de originação, que é entregando o seu grão nessa cooperativa para que essa cooperativa consiga esse processo de industrialização, como também comprando seus insumos das cooperativas. Você nota que, devido a uma questão que nós tivemos com as revendas, né, um processo bem desafiador nos últimos 2 anos, algumas revendas entrando em RJ, você vê que automaticamente os produtores foram para esse campo, que é um campo seguro, que é o campo do cooperativismo, mas não deixa de enfrentar desafios com relação à sucessão. Então, eles estão se reinventando, as cooperativas estão trazendo novas formas de atuação, ampliando o mercado na parte de expansão territorial. Então, você vê cooperativas que estão no Paraná, indo para o Mato Grosso do Sul, indo para o Paraguai, indo para a Argentina, fazendo novos negócios. Eu tenho cooperativas agora já discutindo ações indo para polos na China. Então, você vê que elas estão se movimentando muito para se tornar cada vez mais um ponto importante de apoio para esse pequeno agricultor, para esse cooperado. O cooperativismo, ele tem um sistema S, que é como o Sebrae, que é como o Senac. Todas as cooperativas, elas detêm um sistema de aprendizado, que é o sistema S, que é o Sescope. Ou seja, tudo aquilo que vai para capacitação e desenvolvimento dos cooperados, dos funcionários das cooperativas. E um dos grandes focos está em capacitar esse sucessor. São academias para os sucessores, desenvolvimento para os sucessores, você conseguir levar essa informação para o campo, o que de fato é sobre gestão financeira, sobre planejamento, todos os processos, todos os elos que vão de fato tornar um sucessor próprio para assumir aquele negócio. Além desse sistema S, as cooperativas têm investimentos próprios para levar essa informação para o campo. Mas o que eu sinto? Há uma dificuldade em engajar esses profissionais, engajar essa juventude, para que eles venham para dentro da cooperativa para receber. Então, muitas vezes, alguns líderes falam para mim, Luciana, a gente cria aqui programas
que sejam até de cunho internacional para levá-los para conhecer como que é o cooperativismo internacional, e a gente tem uma baixa adesão. Então, será que nós estamos conseguindo chegar a esse sucessor de uma maneira que ele entenda que a capacitação, o desenvolvimento vai o tornar mais competente? E aí é o que eu costumo dizer, que competência está muito alinhada a conhecimento e experiência. Então, ele vai precisar fazer 2, 3, 4 safras para entender sobre o negócio da família, mas ele precisa de uma base para ser competente, que é o conhecimento. Então, ele precisa se desenvolver. O cooperativismo ele tem o sistema, além disso, as indústrias, sejam de químicos, de fertilizantes e tantas outras, também fazem grandes investimentos. Se você é de uma indústria, tem um investimento pesado para capacitar e desenvolver o produtor via cooperativa, via revenda ou diretamente com o produtor, levando para imersões internacionais, levando para a China, levando para os Estados Unidos, Vale do Silício. Mas como que essa nova geração está aproveitando essa oportunidade? Por que é baixa a adesão quando eu ofereço um programa que é competência, que é desenvolvimento de competências, de capacidade, de uma série de, eu digo, soft skills, que vai levar esse novo profissional a atingir um patamar de competência? Então, nós temos 2 grandes desafios. De engajar o jovem para que ele faça a capacitação e desenvolvimento para melhorar a performance no campo. E 2, conscientizar de que esse é o momento, de que esse é a melhor oportunidade para que você se posicione no mercado e de que ninguém vai fazer isso por nós, que não nós mesmos. Eu venho palestrando muito sobre posicionamento de mercado, e é algo que não só o agronegócio precisa fazer a nível mundial. Qual que é a nossa postura enquanto maiores produtores aí, enquanto seremos referência para alimentar aí grande parte da população? Nós precisamos nos posicionar, e eu falo muito sobre posicionamento de mercado. Ele é para o setor, para o nosso segmento do agro, ele é para a indústria, porque a indústria que ela não se posiciona, ela não demonstra o valor que ela está gerando para o produtor, mas ele é também para o produtor, porque o produtor ele tem uma empresa a céu aberto nas mãos e que precisa se posicionar para saber onde que ele está. Então, nesse cenário, eu estou trazendo aí como um foco de debate que a gente tem que sair dessa questão do universo das ideias para ir para a prática, para ir para a execução. O que você está fazendo para se posicionar no mercado? Enquanto profissional também, enquanto empresa, enquanto produtor e enquanto setor, segmento. Porque a gente toma pancada o dia todo como vilão da história. Só que o tempo todo nós estamos no agro dizendo, nós preservamos, nós temos áreas de APP dentro das fazendas, nós conduzimos aí, levamos alimento ao mundo inteiro, somos protagonistas disso. Só que nós estamos falando para nós mesmos. Nós não estamos posicionando isso frente ao mercado. E eu acho que uma plataforma de eventos, ela serve para isso, para que a gente também possa, de alguma maneira, posicionar isso para o mercado. A gente está falando sobre as oportunidades da China. Vem aí o presidente da Câmara de Comércio Brasil-China falando das oportunidades, só que enquanto a gente não entender que para aproveitar as oportunidades nós precisamos nos posicionar, e posicionamento de mercado é algo que falta muito em todos os elos da cadeia, a gente vai ainda não vamos conseguir deter o patamar de autoridade que o Brasil de fato ele já tem esse patamar de autoridade, mas para o mercado ainda nos vem de uma maneira que não é a real que a gente vive aqui dentro da porteira, no nosso campo, na nossa realidade do agronegócio. Existe muita oportunidade que nós estamos deixando na mesa por desconhecimento. Então, lá dentro do CC Agro, a gente vai estar com 1.100 líderes que são presidentes e diretores de cooperativas, que são as pessoas que também tomam decisões baseado no interesse desses cooperados. Eu tenho cooperativas que têm 40 mil cooperados, 20 mil cooperados, 8 mil cooperados. Então, esses líderes representam boa parte da nossa agricultura.
Então, quando a gente une essas pessoas para se falar de um tema, ok, nós precisamos ser sustentáveis se a gente quer melhorar a nossa rentabilidade para a parte de exportação, se nós precisamos nos enquadrar em legislações internacionais. Só que mais do que isso, nós precisamos mostrar o que a gente está fazendo, que é sustentável no campo, como a gente preserva de fato esse campo e esse agronegócio, para que as nossas ações sejam de fato reconhecidas por esse mercado internacional, do qual a gente quer tanto essa exportação. A gente fala tanto sobre essas oportunidades de exportação, sobre essa oportunidade de ganhar mercado, mas nós estamos falando muito para dentro. Então, nós precisamos um pouco de entender o que esse mercado internacional quer de nós, para daí, então, atender essas demandas. E esses líderes que estarão no CCA Agro são peças fundamentais para que a gente consiga, de fato, fazer essa virada de chave no termo de sustentabilidade que a gente apanha tanto. Uma vaca deu à luz a trigêmeos no município de Pancas, no Espírito Santo. Os bezerros estão bem, para a alegria do criador. Chegou quieta lá de Águia Branca, uma vaca simples que parecia ser como outra qualquer. Só que não. Naquele dia, a Fernanda olhou para ela e escolheu um nome: Esperança, sem saber a escolha perfeita para uma história inacreditável. Quando ela veio aqui para casa, aí o meu esposo pegou e pediu para mim escolher. Eu e minha filha que escolhemos a maioria das vezes os nomes das vacas aqui em casa. Aí quando eu olhei, ela falou assim: Saulo, coloca Esperança, vai que por Esperança vem Gêmeos. E nisso colocou, e nisso veio Gêmeos. Desde que chegou no sítio Boa Vista, em Vila Verde, há cerca de 5 anos, a Esperança já viveu muita coisa. Eu comprei ela lá perto de Águia Branca, de um amigo meu lá, aí ela era novilha. Aí ela começou a mojar, aí foi e criou, só que a gente não tinha expectativa de vir Gêmeos. Quando nós achamos, tinha um com ela, aí nós andando no pasto achamos o outro, mas já estava morto, porque ele tirou numa laje lá e morreu. Aí na outra cria, aí a gente já ficou naquela expectativa e vigiamos, aí conseguimos. Aí veio um casalzinho. Aí agora, a penúltima agora, aí veio só um. Só um aí, normal. E a protagonista dessa história quase foi vendida. Eu ia vender ela, mas aí não deu certo, o rapaz achou que ela estava meio descarnada para mandar para matar. Aí eu desanimei e deixei. Aí eu coloquei a perto de casa naquela expectativa de 2, né? Porque já tinha vindo 2 vezes. Aí, sábado eu cheguei em casa, ela estava querendo parir, coloquei ela no curral. Quando eu vim olhar à noite, aí tinha 3. As 2 fêmeas e o machinho. Segundo especialistas, nas raças de corte, aproximadamente 2% das gestações resultam em gêmeos. Nas raças leiteiras, esse número pode chegar a 3 a 5%. Mas aí vem a parte inacreditável. É muito difícil acontecer, mas aconteceu. Aquela vaca ali, a Esperança, teve 3 bezerros de uma vez. E isso acontece em menos de 0,01% das gestações. Agora, os 3 estão ali, cheios de fome, de energia e, é claro, de esperança. Eu nunca tinha nem visto, na nossa região, que eu nunca ouvi nem ninguém falando. Já vi falando na televisão, mas aqui na nossa região, eu mexo com gado desde pequeno, nunca ouvi falar do nosso pasto. Meus parentes, tudo já saiu gêmeos, mas trigêmeos da primeira vez. Meu esposo, quando chegou dentro de casa, criou 8 horas da noite, no sábado. Ele chegou e falou assim: amor, não assusta não, tem uma coisa para mim te falar, para você não ficar assustado, fica calma. Pessoal, mas não estou entendendo. A nossa vaca criou 3 bezerros. Aí ele tirou foto e falou assim: olha aqui, isso é 3 mesmo, para mim ter certeza. Você é 3 bezerros, 3 cabecinhas. Os novos integrantes do sítio nasceram saudáveis. O maior deles, o macho, ganhou o nome de Connect Show. Já as 2 fêmeas ainda não foram batizadas, mas já conquistaram todo mundo. A menorzinha vive para lá e para cá, toda esperta. Ah, e vale dizer,
A mãe, a Esperança, só tem 3 tetas. Perdeu uma em uma das gestações. Por isso, recebe ajuda de mamadeira para dar conta de tanto amor. O machinho, tudo indica que ele nasceu primeiro, por ele ser maior e mais esperto. Aqui a gente achou que não ia escapar é a menorzinha, que é fêmea, porque ela, como a vaca não lambeu a cria, ela ficou na friagem, fez frio, né, a noite toda. Aí de manhã cedo meu esposo pegou uma coberta, enrolou ela e deu leite a ela, ela tá bem. Só que ela, por ser mais pequenininha, eu acho ela mais espertinha, que ela quer ficar andando o tempo todo. E se um dia a Esperança quase foi embora, agora ninguém mais quer se despedir dela. O futuro da vaquinha já está decidido. Ah, não, vender ela agora nunca mais, vai morrer no pasto. Essa aí ninguém tira daqui mais não. Se Deus quiser, vai ficar aí até uma cria ou 2, a mais ou 3, mas vender não vendo mais não. Uma história que começou no silêncio de uma fazenda e agora é como um milagre do campo. A vaca Esperança não ganhou esse nome por acaso. E os 3 bezerros que ela colocou no mundo nos provam que às vezes o impossível acontece. E a gente não precisa entender, só sentir, viver e contar histórias que fazem a gente acreditar de novo. Agora essa bênção de Deus, né, para nossa vida, nossa vaquinha, nossa esperança, que eu falo direto, que a esperança sempre é a última que morre, né? E nós somos escolhidos, graças a Deus. Outros acreditam, mandaram até mensagem que é o mundo que está acabando. Eu acho que não, eu acho que é Deus mostrando mais uma vez que Ele existe. É uma bênção, né? E tudo que é bênção, a gente se emociona. Porque a gente vê tanta coisa ruim acontecendo e quando vem uma coisa boa, a gente se emociona sim. Os canteiros suspensos têm sido cada vez mais usados para a plantação de hortaliças em Goiás. E os resultados são positivos. Alfaces e coentros estão em cultivo nesta horta urbana que fica em Anápolis, a 55 quilômetros de Goiânia. Mas o Serafim Júnior resolveu inovar. Ele não queria aquele sistema convencional de canteiro de terra. Aqui a gente trabalha com sistema de bancada suspensa na areia, com fertirrigação, não via gotejo. Podemos dizer que esse tipo de cultivo é vantajoso também para o meio ambiente. Aqui não vai nenhum agrotóxico. Além disso, a água usada na irrigação por gotejamento é reaproveitada. Isso graças ao sistema implantado aqui. O canteiro fica em cima de um estaleiro de madeira. A bancada, ela é feita com telha. Acima da telha é colocado plástico. Acima do plástico é colocada a brita, a manta. E acima da manta fica a areia, onde vai ser feito o cultivo realmente da alface. Esse lote aqui é de 12 por 30. Uma boa parte tem um barraco e a outra parte foram feitos os canteiros, que tem cerca de 60 centímetros, essas bancadas suspensas. Então dá para colocar várias aqui no lote. Dá para aproveitar bem o espaço, né, Júnior? Isso mesmo. Com a implantação desses canteiros suspensos e também o plantio escalonado, você tem uma produção aqui semanal de hortaliças o ano todo. A gente vai mostrar aqui agora essa areia. Que areia é essa? Como que é feito esse tratamento para poder receber então as mudas de alface, de coentro? Essa areia é uma areia lavada, que ela é de rio. Uma areia grossa? Isso, uma areia grossa. Quando a gente vai fazer o replantio, né, da cultura, a gente faz a desinfecção apenas com vinagre de maçã. Então a gente faz a desinfecção antes do plantio e o vinagre faz todo o trabalho dele, desinfecção da areia. A fertirrigação também é um diferencial, já que todos os nutrientes que a planta precisa foram dissolvidos na água. E aqui, as hortaliças são irrigadas dentro de períodos programados. Toda a água que é utilizada aqui no sistema, que pode até estar na bancada, ela é recolhida totalmente para a caixa d'água de volta e quando é feito o novo acionamento da bomba,
ele é reutilizado, então não tem desperdício de água. O horticultor não esconde a satisfação em estar apostando neste sistema. O negócio tem dado tão certo que o Júnior não está conseguindo atender a clientela com apenas 5 canteiros em atividade. Agora, ele construiu mais 5 unidades. Isso tudo para ampliar a horta que fica no lote da casa dele. Aqui na horta tem alface crespo, crocante, tem o americano também. E a gente percebe aqui, ó, nas mãos do Júnior, que as plantas estão bonitas. Como dá para ver aqui nesse pé, né, que a gente fez a colheita agora, a gente fez a colheita com a raiz, para ela ter uma duração maior na mesa do nosso cliente, porque a pessoa, para consumir um alface desse aqui, demora alguns dias. Então, com isso, com a raiz, ela dura bem mais e ela tem um desperdício de folha bem menor, pois essas folhas que estão aqui embaixo, ela fica em contato com a areia e não tem aquela questão de desperdício. O preço do café disparou, dobrou em um ano. E a expectativa é que o valor só volte a cair em 2026. No campo, os produtores se preparam para garantir a qualidade dos próximos grãos. Neste relevo montanhoso, de verde exuberante, as lavouras de café se tornaram meio de vida para milhares de famílias mineiras. Os moradores relembram a origem dos antepassados e seguem construindo a história. O João é a 4ª geração de cafeicultores da família. É um orgulho, é uma alegria muito grande. A sucessão, né? Veio do bisavô, o avô, o pai. Hoje estou eu, minha mãe, meu irmão. Na terra que ficou conhecida pela grande quantidade de metais e pedras preciosas, o café vale ouro. O produto atingiu o maior valor da história nesse começo de ano. A colheita em Minas Gerais, estado onde mais se produz café no Brasil, começou em maio e deve se estender até setembro. A colhedora faz o trabalho pesado, guiada por um motorista nas alamedas da lavoura. Para retirar os grãos, as hastes vibram e uma esteira leva os frutos até os cestos. Nesta fazenda, a previsão é colher 5.000 sacas esse ano. Não fosse a estiagem, o resultado poderia ser ainda melhor. Este ano foi bem prejudicado com a seca do ano passado, né? Mas mesmo assim nós estamos conseguindo colher os frutos bons, saudáveis, bonitos. O clima que influencia o plantio tem impactado também no consumo do cafezinho. Do último ano para cá, o preço médio do café disparou nos supermercados. Em março de 2024, custava em média R$ 32,90 o quilo. Neste ano, passou para R$ 64,80, alta de quase 100%. A Companhia Nacional de Abastecimento estima para esta safra que a produção de café no país seja de 55 milhões e 700 mil sacas. São mais de 3 bilhões de quilos. Teve um leve aumento em relação ao ano passado. Mesmo assim, os preços não devem ceder muito nos próximos meses. Nós estamos num cenário praticamente de 4 a 5 anos, safras, tendo um consumo, né, uma demanda maior do que a oferta. Uma perspectiva é que essa safra 25 ainda seja uma safra curta, né, em termos de oferta, então é bem provável que os preços se mantenham em patamares elevados. Até chegar à xícara, o café percorre um longo caminho e por onde passa, movimenta a economia. A colheita gera mais de 2 milhões de vagas na lavoura, de acordo com o Conselho Nacional do Café. Muitos trabalhadores saem de outros estados para garantir uma renda extra. Aqui é só um período. Eu moro no Paraná, né? São Jorge Patrocínio. Aí a gente vem, um período de 3 meses, mais ou menos, faz a colheita e retorna para o nosso município. E como quem manda no campo é a natureza, nem sempre a colheita sai como planejada. Quando a chuva cai, o dia de colheita não rende para os safristas porque eles precisam ir embora. Não se colhe café com chuva. No entanto, para o produtor que vê isso aqui, é um bom sinal. Sinal de que a safra do ano que vem vai ser boa. Principalmente lavouras mais novas. É muito bem-vinda a chuva, porque vai manter o solo úmido, né? Quando vier o período seco, que vem normalmente agosto, setembro, as lavouras então estão mais hidratadas, né?
o sol retorna, os grãos que estavam protegidos com uma lona voltam a secar no terreiro. Um lavador retira as folhas e gravetos. Em seguida é feita a separação de frutos maduros e a retirada da umidade que pode estragar o trabalho de um ano inteiro. Já secos, os grãos descansam na tulha por até 30 dias, até finalmente serem descascados. O café sai da roça e é vendido assim, ainda cru. Só depois do processo de torra é que fica do jeitinho que a maioria conhece. Daí é só moer, passar água quente e a mágica acontece. Quando você vê que teu café vai pro mundo inteiro, como é que você se sente? Ah, uma alegria medonha. Muito gratificante, muito gostoso. Essa edição do Agro Record News vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e a gente se vê no próximo programa. Até lá! Agro Record News. Oferecimento. Fungicida Queira da BASF. Sua lavoura merece um grande finale.